Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo aqui no podcast da Frente Parlamentar Ambientalista. Hoje eu estou aqui com uma amiga, uma colega de trabalho, parceira de boas coisas, boas construções, num tema muito importante que é o oceano, que embora que esteja muito longe do Distrito Federal, muito longe de Brasília, tem estado cada vez mais presente nas pautas do Legislativo. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Eu, Leandra Gonçalves, que sou professora no Instituto do Mar, na Universidade Federal de São Paulo, e também integro a Liga das Mulheres pelo Oceano, e a minha amiga Daíse Bossolani, que está na Secretaria Executiva do Painel Mar, e vai também se apresentar para vocês. Olá! Legal a gente estar aqui com vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite também para todas, todos e todes. É uma alegria enorme, né? Sempre poder conversar com alguém que, além, né, de companheira de trabalho e inspiração, é uma amiga super especial nessa labuta, né? Que é cuidar da nossa zona costeira e marinha. Então, como adiantado pela Leandra, eu sou a Daíse Bossolani, estou como secretária executiva do Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano, Painel Mar, um coletivo que agrega profissionais de diversos setores, diversas áreas que atuam com a zona costeira e marinha nos seus diversos temas, e também estou como secretária executiva do Grupo de Trabalho para Uso e Conservação Marinha, o GT-MAR, que é um grupo de trabalho temático da Frente Parlamentar Ambientalista. E como muito bem colocado pela Leandra, né, estou aqui em Brasília, faço essa atuação, né, junto ao Congresso, e a distância física não nos separa nem um pouco do oceano, né? A influência do oceano está aqui tão presente quanto está no litoral, em qualquer parte do mundo. Então, bora falar desse assunto tão importante. Muito bem lembrado, Dai. Às vezes a gente está longe do mar e fica pensando que as únicas pessoas que precisam se preocupar com o oceano é aquelas que moram na beira da praia, mas, na verdade, o oceano está mais presente no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Está presente no ar que a gente respira, na comida que nos alimenta, no lazer, né, que nos traz alegria e leveza para a vida. Então, é cada vez mais importante que a gente possa discutir isso nos diversos espaços. E o Congresso é um deles, é um espaço dos quais essa pauta precisa estar presente, precisa ser qualificada e precisa ter a participação de vários atores, né? Antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu queria lembrar que a gravação de hoje, ela é um podcast da Frente Parlamentar Ambientalista, mas ela também fica disponível, a gravação, no YouTube da Frente Ambientalista e também nas redes sociais da Frente, Instagram, Facebook, LinkedIn. Então, querendo se conectar ou acessar algum conhecimento voltado para a agenda ambiental e o Congresso Nacional, pode seguir a Frente Ambientalista, dar um like, compartilha e divulga para os seus amigos, tá bom? Bom, a nossa conversa hoje é sobre o oceano e eu vou começar perguntando para a Dai, pedindo para ela contar um pouquinho para a gente como que estão essas pautas, né, marinhas, costeiras, que envolvem assim, uma complexidade de coisas, um montão de assunto, pesca, ocupação do território, linha de praia, mudanças climáticas, são tantos assuntos. De que forma que esses temas têm chegado aí no Congresso? Dai, conta um pouquinho para nós. É uma ótima pergunta, Lê, e ela é uma pergunta que às vezes nos traz um pouco de inquietação, porque às vezes são estranho, né? Nós falamos que estamos em Brasília discutindo zona costeira e marinha, né? Estamos aqui no meio do Cerrado discutindo um outro bioma. Mas acontece que as decisões que dizem respeito à zona costeira e marinha acontecem a nível nacional. Então, elas estão no Legislativo Federal, estão no Poder Executivo Federal, também vão ser discutidas no Judiciário Federal, no Ministério Público Federal, e tudo isso está baseado, embora tenha suas ramificações, né, nos estados e municípios, está baseado em Brasília. Logo, a discussão que diz respeito, né, à zona costeira e marinha está ancorada dentro, principalmente, da União, que está aqui também. Então, como fazer, né, para que as decisões, as discussões sobre o nosso litoral, que é de um tamanho continental, né, estamos falando de um país que tem a dimensão de um continente, como fazer que essas discussões tenham participação de quem é envolvido ou impactado diretamente ou indiretamente, né, por esse bioma.
Pois bem, esse é o nosso maior desafio e é o que torna tão complexo hoje o cenário do ordenamento costeiro no Brasil. Bem, em tese, todos os ministérios, todos os espaços de tomada de decisão, tudo tem a ver com o nosso oceano. A gente está falando do nosso maior regulador climático do mundo, né? Então, o oceano ele absorve cerca de 93% dos gases do efeito estufa. Isso não sou eu quem estou dizendo, isso quem está dizendo é o relatório do IPCC, que é construído por mais de 200 maiores especialistas, né, cientistas, que trabalham com mudanças climáticas no mundo. Sendo assim, nós temos que considerar que, se o nível do mar está subindo, se o calor no mundo está aumentando, se as dinâmicas que nós conhecemos de clima estão mudando, as discussões sobre como fazer com que um bioma tão importante como o marinho continue existindo, sem deixar de servir também, né, ao que ele serve, que é, por exemplo, nos oferecer o pescado ou o turismo, nos oferecer estrutura, né, de lazer, por exemplo, como garantir que toda essa complexidade funcione junta, né, sem destruir o nosso oceano. Então, tudo isso vem se discutido aqui em Brasília, e dentro do legislativo vai acontecer essa discussão a nível de legislação. Então, é no Poder Legislativo Federal, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que vão chegar projetos de leis que dizem respeito direto e indiretamente à nossa zona costeira e marinha. Dentre eles, nós temos um projeto que ficou muito famoso, né, recentemente, que é o de privatização de praias. Pessoas se assustaram, né, quando a gente fala assim, e não é algo fora de contexto, né, mas realmente existe um projeto de lei que prevê privatizar uma parte das praias e já entra mais fundo nele. Mas esse é só um dos exemplos diretos, né, que nós estamos falando da decisão que pode ser tomada aqui em Brasília. Nós temos também relações indiretas com a zona costeira. Então, uma unidade de conservação, que não necessariamente está apenas no litoral, mas chega, né, até o litoral, ela pode ser decidida sobre sua delimitação, o seu plano bonito, diversos fundamentos dela podem ser discutidos aqui em Brasília. Da mesma forma, também é discutida aqui em Brasília a pesca artesanal, né, legislações relacionadas à pesca artesanal. E aí a gente já começa, inclusive, a sair do legislativo e ir para o poder executivo. Então, a Secretaria de Pesca, aqui em Brasília também, e é onde são tomadas as decisões sobre como a pesca vai ser gerida no Brasil. E essa história toda está dentro do ordenamento costeiro. Está dentro do ordenamento costeiro também, por exemplo, nós falarmos de turismo náutico, entre tantos outros assuntos. Por isso é muito difícil, né, nós dizermos, olha, o ordenamento costeiro no Brasil hoje existe, porque ele está descaracterizado, né? Nós temos várias pastas dentro de vários ministérios e secretarias sendo discutidos de forma não interativa, né? Nós não temos todas as chefias trabalhando juntas em busca de construir esse ordenamento. Sequer a Marinha consegue nos dizer como isso está hoje. Então, parece um cenário caótico, e eu ouso dizer que de fato porque nós temos que lidar com um país gigantesco, né, em relação ao oceano, em relação a povos do mar, em relação à urbanização. O maior porto da América Latina está aqui no Brasil, né, na região da Baixada Santista, onde, não por acaso, também está a maior favela de palafitas da América Latina. Então, toda essa complexidade, toda essa diversidade, né, de questões, ela vem ser tratada a nível federal. E diante disso, né, nós temos todo momento chegando projetos de leis e saindo projetos de leis que têm a ver com o assunto. Normativas entrando no executivo, sendo discutidas e sendo confirmadas, né, que têm a ver com o assunto. Então, o nosso cenário é de, poxa, como a gente faz para organizar tudo isso? É verdade, Dai. Eu acho que uma das coisas bem importantes da gente imaginar, né, que eu fico sempre pensando quando a gente fala em gestão costeira, ordenamento territorial, né, toda essa complexidade que você trouxe, são vários setores, né, turismo, pesca, ocupação costeira, petróleo e gás, as marinas, né, a parte náutica, são vários setores, eles não conversam muito entre si, né? E, de fato, o litoral ele é algo tão mágico, tão grandioso, que o que acontece? Esses setores todos, né, se fosse uma orquestra, eles deveriam tocar notas que fossem harmônicas, porque tem um espaço que ele pode ser ocupado, porém ele precisa ser ocupado de uma forma que toque essa harmonia, que toque essa música, que seja agradável aos nossos ouvidos.
O problema é que, na prática, as notas são todas misturadas, né? Um agudo, um grave, não tem uma sintonia, né? Entre esses setores, entre esses atores públicos, privados, sociedade civil. Então, acaba que fica muito desgovernada a ocupação da nossa zona costeira, né? E fica difícil até a gente conseguir promover aquilo que a gente tanto preza e tanto considera importante, que é a participação social. Né? Eu acho que muitas vezes a pessoa que está na ponta, ali na praia, no litoral, na beira do mar, né? Os pescadores artesanais, as mulheres marisqueiras, os ribeirinhos, os acadêmicos, cientistas, muitas vezes têm dificuldade de acompanhar essa gestão costeira, porque o processo ele ainda é complexo e muitas vezes também muito fragmentado, né? E eu acho incrível assim o trabalho que o Painel Mar vem fazendo também de organizar um pouco isso pelo GTMar, né? O GTMar, que é esse grupo de trabalho que você comentou na sua apresentação, ele busca também levar esses instrumentos para a sociedade, né? Olha, gente, essa semana tem essa pauta aqui, essa semana isso está sendo discutido, para ver se a gente consegue aproximar a sociedade do Congresso, né? Isso é bastante importante, né? Sim, Lê, a participação da sociedade civil nos processos de tomada de decisão é o fator-chave para que a gente consiga conquistar qualquer tipo de mudança positiva, né, no ordenamento costeiro. Aliás, que a gente consiga conquistar, né, esse tão sonhado ordenamento costeiro. O GTMar, ele é um espaço que oficialmente, né, ele é formado por parlamentares, mas ele tem um diferencial que segue a tendência, né, da frente ambientalista, que é ter uma proximidade muito legal com a sociedade civil. Então, ele foi construído com base nessa relação, né? O acordo com os parlamentares que compõem a frente ambientalista é de que eles estariam disponíveis e ouviriam a sociedade civil no momento de tomar uma decisão. Ou seja, nós conseguimos conquistar um espacinho ali dentro, né, do Congresso Nacional, em que é possível dialogar e oferecer conhecimento técnico, a expertise de quem entende de cada assunto que está sendo debatido, isso no que tange, né, a zona costeira e marinha, mas oferecer o conhecimento, né, essa expertise dessas pessoas para embasar a tomada de decisão do parlamentar. Então, é um trabalho super legal, né, em que as trocas acontecem com muita qualidade, porque ao mesmo tempo em que o conhecimento, né, de especialistas é oferecido ao parlamentar, nós também recebemos o conhecimento de como funciona o processo legislativo. Então, o parlamentar ele vai compartilhar com a gente as possíveis estratégias para aprovação ou não de um projeto de lei, o que isso vai desdobrar, quanto tempo vai levar, o que acontece se tal decisão for tomada, vai para cá, vem para lá, quem deve chegar, né? Entender esse processo é politizar também. E a partir do momento, né, que a sociedade civil começa a entender o seu papel, como ela pode incidir, qual é o termo legal que dá para usar? Vai desmistificando, né, toda essa abstração que é o processo político no Brasil, na verdade, a estrutura de Estado como um todo. Então, dentro do GTMar, nós conseguimos compartilhar essas informações, fazer com que a informação, através de uma filtragem, né, da agenda do Congresso semanal, que a informação do que vai ser debatido chegue até quem vai ser impactado por essa decisão, e o caminho oposto também. Né, receber alerta da sociedade civil, dialogar e, principalmente, né, levantar discussões sobre os temas mais sérios que nós temos hoje aparecendo, né, no nosso legislativo. E, quando necessário, claro, também fazendo, né, uma articulação junto ao Executivo, se necessário, o Ministério Público. Mas um exemplo muito interessante de como esse embasamento para a tomada de decisão é necessário foi o que nós assistimos no momento em que foi discutida a PEC 39, que é da extinção dos terrenos de marinha. Salvo engano, em fevereiro, ela entrou na agenda da Câmara, em regime de uma PEC, né? Ela foi direto à plenária. Então, os parlamentares foram discutir se aprovariam ou não essa PEC que propunha, né, ali naquele momento no texto, né, tal como estava, a extinção do Instituto de Terreno de Marinha e a propriedade dos imóveis nesses territórios. A discussão é algo bem interessante de se acompanhar, porque os parlamentares colocaram suas opiniões, se aprovariam ou não essa PEC, do ponto de vista financeiro.
né? Estavam falando ali sobre tributos, sobre como era importante tirar ou não certos tipos de tributos relacionados, né, a esses terrenos de marinha, enquanto a discussão é muito mais complexa do que isso. A discussão ela tem que ser voltada a mudanças climáticas, povos tradicionais que vão ser impactados, tem que estar presente ali os municípios também decidindo se querem ou não, né, se conseguem receber a posse desses imóveis e legislar e ordenar, né, esses espaços de união. Então, como que o GT-MAR ele incidiu nessa situação? Foi falando, gente, parlamentares, não é bem assim. É muito mais complicado, né, do que simplesmente extinguir os terrenos de marinha. A gente tem que debater mais esse assunto e tem que debater com quem entende do assunto. Então, aí se constrói nota técnica, se chama discussões, chama a sociedade civil para participar desse processo de tomada de decisão, porque isso é uma política pública. A política pública ela tem que ser construída por quem vai vivenciar, né, quem vivencia o problema e quem vai vivenciar também, se for o caso, né, resolver esse problema ou organizar, né, a casa. Sim, verdade, Dai. Eu fiquei até pensando, enquanto você estava falando, né, que, poxa, tem esse trabalho tão importante, né, do GT-MAR no Congresso, e, ao mesmo tempo, abrindo, né, fazendo com que a sociedade se aproprie das pautas, da agenda, do tema, das formas de funcionamento do Congresso Nacional, né, que é bem difícil de se entender, né, nesse ambiente novo. Então, acho que o GT cumpre essa função. E, ao mesmo tempo, a gente tem presenciado, desde 2019, um encerramento muito grande de espaços junto ao executivo, né? Então, espaços que antes tinham assentos para a sociedade civil, espaços onde a sociedade era presente, onde a sociedade podia dialogar, a gente viu que foram encerrados, né? Logo no início de 2009, com um decreto que acabou com muitos espaços coletivos, grupos de integração, né? Um dos exemplos bem chave assim, para a zona costeira é o grupo de interação do gerenciamento costeiro, que por muitos anos, ainda com suas dificuldades, com seus desafios, com as suas letargias, vinha acontecendo e funcionando como um fórum onde os diferentes atores poderiam se relacionar e discutir assuntos muito importantes para a zona costeira, como a PEC 39. Poderia ter sido discutida também nesse fórum, né? Então, muitas vezes eu fico pensando que o ideal, né, é que a gente possa sempre fomentar esses espaços de participação social, onde diferentes atores possam estar representados por meio de movimentos, de redes, de coletivos, de organizações não governamentais, ocupando um pouco esses espaços de Brasília, né? Tentando estreitar esse espaço que existe entre a tomada de decisão e os anseios da sociedade, né? Eu sempre fico lembrando de uma definição que eu li uma vez de política pública, né? Que a política pública ela é feita para atender anseios, desejos, benefícios à sociedade, né? Então, proporcionar qualidade de vida para a sociedade. E muitas vezes esse objetivo fica um pouco desvirtuado, né? A gente vê muitas vezes que parlamentares às vezes votam sem ter o conhecimento exato daquela temática, mas vota por alguma questão política, ou tem algum desconhecimento e a pauta é muito rápida, não dá tempo de se apropriar da temática. Então, eu vejo essas aproximações, né, que é feita pelo GT-MAR, que é feita pela sociedade civil, pelos movimentos, de uma forma muito positiva, né, e que espera-se que o executivo também abra, né, esses espaços, assim como a Frente Parlamentar Ambientalista vem abrindo para que essa conexão da sociedade com a política pública fique um pouquinho mais próxima, né? Quer falar, Débora? Posso comentar sobre o GEIGECO? Pode. Pois o nosso único espaço, né, mais abrangente de incidência da sociedade civil era o GEIGECO, que era um grupo, né, era um grupo interministerial, composto, né, por todos os ministérios, tinha representação da sociedade civil como academia, tinha do setor privado e tinha um assento previsto para o terceiro setor, a sociedade civil, nós, ONGs, né, movimentos, enfim.
que foi, né, no último mandato do GEIGERCO, estava sendo ocupado, né, com o painel mar. E, além disso, o GEIGERCO, naquele momento, ele tinha um plano de ação federal para a zona costeira e marinha, ele tinha metas, né, previstas. E, no caso, né, a cadeira da sociedade civil, ela era responsável por duas metas, né? Uma delas era a implementação do ODS 14, Vida na Água, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14, junto com as suas 10 metas, né, relacionadas à zona costeira e marinha, e era responsável também por colocar, né, ajudar a que fosse aprovada e, após isso, implementada a Lei do Mar, né, a PL 6969, que ainda está em tramitação no Congresso. Então, o momento em que o GEIGERCO é extinto, né, deixa de existir, também deixa de existir a possibilidade de incidência da sociedade civil num processo de tomada de decisão a nível nacional que ia para além do legislativo, né? A gente está falando de um espaço que permitia voz da sociedade civil, as demandas serem levadas, né, discussões acontecerem e saírem encaminhamentos dali. Então, era um espaço importante, né, que o grupo se reunia, eu não sei dizer exatamente a cada quantos meses, mas era, acho que trimestral, mais ou menos, bimestral? Isso. Pessoas do Brasil inteiro iam, né, lá representar as demandas do seu setor e discutir sobre elas. Olha que espaço importante. E desde que o GEIGERCO caiu, deixou de existir, ele não foi retomado. Logo, não há um espaço que possibilite, né, esse nível de incidência aqui em Brasília. Quando eu falo Brasília, eu estou falando assim, nível de incidência para um processo de decisão que vai impactar todo mundo, né? Então, como que essa frase, né, que você trouxe sobre política pública, Lê, ela é muito especial, porque olha como é sério, né, como é séria a construção de uma política pública. Imagina o seguinte, você tem a sua vida pessoal e a sua família e as coisas que você coordena também, né, vai equilibrando, organizando na sua vida para além do seu trabalho. Eu construir uma política pública sem a participação da sociedade civil é como eu chegar na sua casa e eu tomar as decisões que eu acho que são coerentes do meu ponto de vista de alguém que não sabe o que é ser Leandra. Então, como eu posso chegar na sua casa e eu decidir o que escola o seu filho vai estudar, ou se você vai mudar de cidade, as decisões importantes que vão impactar a sua vida, eu não posso decidir, porque eu não sei quem é você, eu não sei o que é ser você. Então, como que decisões tomadas, né, que impactam diretamente povos tradicionais, ou um setor, ou um bioma que seja, né, no caso do marinho, como que essa decisão pode ser tomada sem a participação de especialistas nesse tema, com seus diversos olhares, né? E aí, é isso que nós temos hoje, decisões sendo tomadas sem a participação de quem de fato entende desse assunto. E isso é muito sério, porque nós não conseguimos sequer mensurar os danos que virão disso. Então, ter um espaço, né, ter espaços de tomada de decisão que permitam, né, ou a sociedade civil estar ali conversando, né, ajudando a construir qual é o melhor caminho para se chegar no objetivo A ou B, é fundamental, né, para a gente conseguir coordenar toda essa complexidade que é o nosso Brasil. É essencial. E por não ser assim, né, pela sociedade não fazer parte, né, essa diversidade de atores que a gente tem na zona costeira, não fazer parte dessa construção das políticas públicas, do exercício da governança, né, do governar a zona costeira, acaba que muitas políticas saem sem refletir a realidade, né, e sem refletir os anseios dessa sociedade, né? Realmente, esse exemplo que você usou é maravilhoso. Como é que você cria regras, né, que não envolveram essas pessoas e que, portanto, elas não sequer se sentem representadas. E aí depois tem aquela máxima no Brasil, né, que essa lei não vai pegar. Talvez ela não vai pegar porque simplesmente ela não foi construída, né, com a participação. Ela veio da cabeça de algumas poucas pessoas. E aí é difícil as pessoas se sentirem representadas por esse Congresso, né? E isso é muito importante e eu acho que a gente também... do outro lado, né, tudo é sempre uma troca, né, uma dialética. Do outro lado, a gente tem que pensar também no nosso papel, na nossa responsabilidade em escolher os nossos representantes, né? A gente está agora às portas de uma eleição. Para nós, o tema oceano, litoral, zona costeira, pesca, ocupação territorial,
São temas tão significativos, tão importantes em termos de políticas públicas. Quem são os candidatos e candidatas que vão erguer essa bandeira no Congresso Nacional? Quem são os governadores que vão, de fato, estar comprometidos com uma maior harmonização da zona costeira e que vão levar essa pauta azul para frente para realmente discutir o que nós, brasileiros, brasileiras, queremos, né, para o desenvolvimento da nossa zona costeira? Como que a gente quer o futuro do oceano? Que futuro do oceano queremos, né? E a gente vê muito pouco, né, pouquíssimas parlamentares que estão discutindo essa questão, né, da questão azul mesmo, da questão do oceano, da questão com propriedade, né? Acho que o Congresso é composto, a Câmara dos Deputados, de mais de 500 deputados. Eu acho que se a gente passar uma rede, fica pouquíssimos, né, que de fato estão se apropriando dessa temática para, de fato, discutir qual é a política que a gente precisa para o nosso oceano. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço, né? O Painel Mar vem fazendo isso muito bem, a Liga das Mulheres tem feito isso também, várias organizações não governamentais também, de informar a sociedade, falar, olha, se você não está satisfeito com a forma como a gente está sendo representada no Congresso, a gente tem que ficar muito atento agora nas urnas, para de fato escolher representantes que representem os nossos anseios, para que então as políticas também sejam um reflexo desses nossos desejos, né? Perfeito, Lê. E aí, quero trazer mais um exemplo, talvez dois, de situações em que ficou muito escancarada a importância de se ter legisladores, gestores, né, que estejam comprometidos com o bem-estar, né, tanto social quanto biológico, do ponto de vista ambiental, do nosso... Não, vou falar sobre o litoral, né, mas temos outros exemplos que podem ser citados. E como a relação destes, né, desde o nível municipal, estadual ao federal, é importante. Derramamento de petróleo, né, o crime ambiental do que aconteceu, que foi a chegada de toneladas e toneladas de petróleo sem parada por meses no Nordeste do Brasil. Nordeste, alguns estados do Norte, até um pouquinho de Sudeste, né? Pois bem, naquele momento, tudo não era esperado? Talvez não fosse. Talvez houvessem maneiras de monitorar? Possivelmente sim, né? Considerando as características do óleo. Em outra situação, talvez não. A questão é, quando acontece algo assim, como que a gente lida com essa situação? Bom, existia, né, só não era implementado um plano nacional de contingenciamento. Esse plano, ele previa a participação de diversos setores da sociedade para, numa situação como essa, a decisão ser tomada da melhor forma e o impacto ser o menor possível, né? A contenção de danos ser ágil, ser rápida. Isso incluía a relação dos municípios com os estados, com o Poder Federal, com IBAMA, ICMBio, com a Marinha, todo mundo trabalhando junto ali para conter, né, o problema, a situação. E o que nós vimos acontecer foi as pessoas literalmente indo até a praia tirando o petróleo com a mão. É papel dessas pessoas? De forma alguma. A gente não sabe o que causou, o que pode vir ainda de danos à saúde dessas pessoas. Não poderia ter acontecido esse nível de exposição. Era dever do governo, do Estado maiúsculo, né, o país, resolver essa situação, ou melhor, gerenciar para que os diversos agentes, atores nos diversos níveis, se fossem ali, assumissem o seu papel, né, e conseguissem resolver aquele problema naquele momento. Foi tão caótico, tão sério, que nós estamos recebendo periodicamente novos registros, né, desse petróleo. E agora nós estamos, inclusive, neste momento, né, há mais ou menos 3 semanas, há registros no Nordeste, nos estados do Nordeste, diz que está chegando ainda petróleo. Não se sabe ainda se é o de 2019, se é um novo petróleo, se é um novo acidente que aconteceu, mas está chegando. E aí, como lida com essa situação? Cadê o plano nacional implementado? Mais uma vez, é uma política pública que tem que ser construída por quem entende do assunto. Nesse caso, nós estamos falando do setor de ambientalistas, né, de grupos ali de povos tradicionais impactados, estamos falando dos municípios, estamos falando da Marinha, estamos falando do setor de energias, né, petróleo. Todo mundo tem que estar preparado para lidar com essa situação, ou seja, todo mundo que entende do assunto, discutindo junto como fazer para reagir a uma situação caótica como essa, né? E nós não temos isso.
passou o acidente, passou a comoção, inclusive, e nós não tivemos um plano implementado. E isso é muito sério. Isso é muito sério quando nós estamos falando de vidas que podem ser perdidas. Nós estamos falando de um impacto, né, socioambiental, um impacto na fauna. Nós estamos falando de um impacto que não consegue-se ainda dimensionar. E estamos sujeitos a novos impactos como esse. O que resolveria, ou melhor, o que ajudaria, né, a lidar com isso? Uma política pública adequada, construída em parceria com a sociedade civil. E nós tivemos, né, grupos, né, que ganharam muita visibilidade na época do derramamento de petróleo, ONGs locais, né, que são sociedade civil também, que estão ali agindo nos seus territórios, seja a nível municipal ou algo um pouco maior, né, mas estão ali no local agindo. Essas pessoas têm um conhecimento nossa, impreterível que elas participem de processo de tomada de decisão. E não necessariamente vir milhares de pessoas a Brasília para tomar essa decisão, mas que existam representantes legitimados por esses grupos para participar desses processos aqui. Com certeza, Dai. Esse caso do vazamento de petróleo no Nordeste também revelou essa desarticulação, né? Uma falta de um Estado, né, que coordene, que organize, que dê assistência, que dê suporte, que ofereça equipamentos de proteção para as pessoas que estão atuando na ponta, né? Revelou uma descoordenação, né? De fato, é um exemplo claríssimo da desgovernança que a gente tem hoje na zona costeira. E isso me lembra a política 6969 de 2013, que você mencionou, porque ela é conhecida, né, e popularmente por Lei do Mar, e ela busca, de fato, fazer essa orquestração de setores, de atores, de políticas, de instituição para a zona costeira. Então, muitas vezes a gente fala, é importante aprovar a Lei do Mar, aí sempre alguém levanta e fala assim, não, mas já tem uma Lei da Pesca, já tem a Política Marítima Nacional. Sim, a gente tem várias políticas, mas elas operam de forma descoordenada, setorizada, fragmentada. E a Lei do Mar, ela vem para conectar essas iniciativas, essas instituições, né? E fazer com que, de fato, a gente possa ter uma gestão, uma governança mais harmônica da zona costeira, né? Que tenha a participação dos atores, que dê suporte a esses atores, né? Que possa, de fato, integrar. E aí olhar para esse litoral de uma forma a garantir uma harmonia maior, garantir que os interesses da sociedade sejam representados, né? E, infelizmente, nem sempre ela é vista dessa forma, né? Então, um texto que tramita na Câmara dos Deputados desde 2013, ou seja, ano que vem faz 10 anos de tramitação dessa Lei do Mar, no ano de 2022, né? Porque muita gente fala, não, claro, a Lei da Mata Atlântica demorou 14 anos, a Lei da Mobilidade demorou 18 anos, mas isso não deveria ser uma prática, né? A lei ela tem que levar um tempo para ser aprovada, que é um tempo de discussão com a sociedade, isso é natural, demora, leva tempo, não adianta correr, porque ela tem que sair boa e ela tem que sair representando esses atores. Mas também por muito tempo, ficar discutindo ela muito tempo ou deixá-la parada muito tempo, que é o que acontece muitas vezes por falta de mobilização, de empenho, de liderança, de repositório de informação, acaba que a gente está perdendo um tempo, né? Um tempo de organizar o nosso território, um tempo de olhar para a nossa zona costeira diferente, um tempo de criar oportunidades para comunidades costeiras. Então, eu acho que a gente vai entrar em 2023 numa nova legislatura. A gente vem falando muito sobre a importância da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. A gente vem falando muito da participação social. Eu fico assim, com o desejo que, de fato, 2023 traga uma nova onda, onde a gente possa, de fato, discutir a política de lei do mar que está tramitando, envolver os atores, pensar o que falta para melhorar, o que falta para ser aprovada. Ela já está no plenário da Câmara, está faltando alguma coisa, é um jogo de interesse, onde que a gente desata esse nó, para, de fato, a gente começar uma nova era de gestão da nossa zona costeira e do nosso oceano, né? Porque eu acho que, muitas vezes, a gente fica também na academia, nos assuntos técnicos, discutindo um monte de tema, e esses temas precisam estar refletidos nas políticas públicas. E precisa ter uma certa celeridade, porque as pessoas têm pressa, têm problema de segurança alimentar, tem problema de poluição, de ausência de saneamento, de elevação do nível do mar em regiões muito vulneráveis e marginalizadas. Então, assim, não dá para a gente ficar tanto tempo
discutindo, rediscutindo, envolvendo. A gente precisa, de fato, olhar aquilo, envolver essas representações que são importantes e decidir tomar uma decisão com relação à lei do mar, né? Sim, Lê. Olha, as discussões, né, acontecerem com qualidade fundamental para qualquer política pública. Agora, morosidade, né, lentidão em processos é o que a gente tem que parar para avaliar o que está acontecendo. Então, existe um interesse que barra, né, a lei do mar e tantas outras, né, muito positivas, que estão ali estacionadas há anos no Congresso. Olha, a lei do mar, ela não é perfeita. Também não conheço uma que seja, né? Mas foi construída por várias mãos, foi vista e revista. E, assim, é muito evidente que nós precisamos coordenar, integrar as políticas que existem. Então, é isso também que vem junto com uma política pública, né? Não dá para ter uma política pública independente. Acho que talvez a política pública mais famosa que nós tenhamos seja a política pública do cigarro, né? Quando a liberação do uso de cigarro, ela não veio sozinha, não é à toa que existe, né, uma propagandinha ali falando sobre os danos à saúde na caixinha do cigarro. Não é à toa que essa propaganda foi repensada há um tempinho atrás, porque se entendeu que ela não estava mais atingindo pessoas. É uma política relacionada à saúde, existe uma política, ela também está relacionada com comércio, então, setor financeiro, existem várias coisas por trás. A lei do mar não é diferente, né? Nós temos a lei do mar é um agregador dessas políticas públicas, algumas que nós citamos na nossa conversa aqui hoje. Então, ter também políticas públicas que, ótimo, que existam, mas que funcionem, né, de maneira, não digo descentralizada, que não acho que o ideal é centralizar tudo também, mas de forma talvez quase que irresponsável, né, na sua aplicação e por alguns gestores, é o que pode trazer mais problemas do que soluções, né? Uma política pública, ela surge porque um problema é apontado. O nosso problema, né, que é relacionado à política pública voltada para o bioma marinho, que é a lei do mar, é de que nós necessitamos de um ordenamento costeiro. Então, nós precisamos primeiro lembrar o Brasil de que o Brasil tem mar e que não é apenas ir à praia, né? A nossa existência depende disso. A gente não está falando apenas de um turismo, a gente está falando de animais como, por exemplo, baleias, né, que correspondem à filtragem de carbono de, salvo engano, cerca de 30 mil árvores. Então, é todo um bioma que garante a existência do ser humano. Logo, é necessário que um país como o Brasil, do tamanho de um continente, e não apenas na sua dimensão territorial, mas de litoral, ele tem um ordenamento costeiro adequado que corresponda a tudo que existe, né, nesse território. A gente está falando de um país que tem praias intocadas, felizmente, né, ainda muito conservadas. A gente está falando de um país que está nele Abrolhos, né, o maior santuário de baleias do mundo. A gente está falando de muita gente vendo no litoral, quase toda a população do país está no litoral. A gente está falando de porto, a gente está falando de economia, a gente está falando de regulação climática. Então, é inconcebível que até hoje, 2022, a gente esteja num país com essa dimensão de litoral que não tenha uma lei específica para ele, né, que coordene tudo isso. É triste, né, quando a gente para pensar que isso já foi, inclusive, construído e não foi aplicado, né? Eu acho que na próxima legislatura, eu pelo menos tenho a expectativa que os parlamentares do próximo período levem esse assunto a sério, resolvam os assuntos que têm para resolver com relação à lei do mar, entendam quais são as questões que podem ainda não estar sanadas, as dúvidas, lacunas, desafios de gestão, envolvam os atores que, porventura, possam ainda não ter sido envolvidos, porque, né, é uma lei para o mar, como você disse, de um país em dimensões continentais, né, então sempre vai faltar ouvir mais um ator, mais um setor, então façam essas conversas e, de fato, deem celeridade para o processo, né, porque com a morosidade a gente está empurrando um grande problema, já bem claro, bem diagnosticado com a barriga, né, e aí essa é longe de ter a solução. E só mais uma coisa, Lê, sobre os legisladores, né?
é necessário que a gente tenha um legislativo preparado. Não espero que todo mundo que entre, né, passa a compor o legislativo, seja super técnico, mas que seja disponível para ouvir, que receba a sociedade civil, né? E isso é importante que a sociedade civil também tenha claro. É acessível, né? Nós temos exemplos muito legais de parlamentares que compõem a frente ambientalista, né, nos mandatos atuais, agora até 2000 e finalizando 2022, que são super receptivos e abertos a conversar, a receber informações, a parar, né, e reavaliar as decisões que tomam com base nessas informações. Então, o poder legislativo não é algo inacessível, né? E não estou falando nem de vir presencialmente até Brasília, estou falando de acessar de outras formas. E esse é um pouco, não é muito do papel do GTMAR, né? Facilitar esse caminho, né? Encontrar ali, quando a sociedade civil entra em contato conosco, colocar em contato com parlamentares e fazer um caminho oposto também, né? Abrir para os parlamentares e falar, olha, aqui conseguimos, né, contactar especialistas que podem te orientar nessa tomada de decisão. Olha que importante, né, que exista essa possibilidade. Então, ter também parlamentares que sejam pessoas abertas, né, a essa discussão é fundamental. E também ter representantes dos grupos que estão no litoral é importantíssimo, né? Porque você também, conjunto com eles, tem uma legitimação das demandas, né? Com, mais uma vez, sem querer ser repetitiva, mas estarão ali pessoas que entendem do assunto. Então, ter um legislativo diverso, plural, né? Com homens, mulheres, independente, né, da identidade de gênero ou do setor que represente, que sejam pessoas que consigam levar também, fazer essa ponte, né, das demandas dos diversos grupos. Então, é algo a ser muito pensado, né? Não podemos desprezar que é importante que nós tenhamos um legislativo plural e seja de fato representativo. Bem lembrado. Eu acho que esse é o principal recado dessa nossa gravação, desse nosso podcast aqui na Frente Parlamentar Ambientalista, onde a gente está agora discutindo um tema de suma importância, né? Entramos em 2021 na década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, é o ano da pesca artesanal e aquicultura. Temos aí toda uma Agenda 2030 que tem um objetivo do desenvolvimento sustentável número 14, exclusivo para o oceano, e estamos nas vésperas de uma eleição muito importante que pode, de fato, mudar toda essa maré e fazer com que os nossos tomadores de decisão, de fato, pensem no oceano, pensem na diversidade, na inclusão, no equilíbrio de gênero, de etnias, de raça, de geração, né, para que, de fato, a gente possa começar a ver uma mudança de paradigma, como a gente trata a questão ambiental, né, Dai? Também não ficar olhando a questão ambiental sempre como um entrave para um monte de coisa, mas a questão ambiental como parte de todas essas políticas setoriais, como parte do ordenamento territorial, como parte da questão pesqueira, como parte da questão portuária. O meio ambiente precisa estar parte desses processos, né? E eu acho que nosso principal recado hoje aqui é também para a sociedade. Pense nisso quando for escolher os seus representantes, porque com isso a gente espera que a gente possa ter políticas que reflitam um pouquinho melhor a qualidade que a gente tem hoje do nosso oceano, né? Perfeita, Lê. Eu me faço muito essa pergunta do se não agora quando? Né? Se nesse momento que nós estamos vivendo, a década do oceano, o ano da pesca e cultura, entre tantos outros anos, né, tão emblemáticos cujo, né, principal objetivo é chamar atenção para essas temáticas, quando? E mesmo que não houvesse, né, década do oceano ou qualquer outro assunto relacionado a isso em pauta, quando que a gente vai começar a cuidar de verdade do nosso litoral e lembrar que ali tem gente, né? Tem pessoas que vivem ali, tem culturas, tradicionalidades, é tão importante a gente olhar para o litoral que não faz nenhum sentido que seja discutido tão pouco, né? Tem o projeto do Maré de Ciência, super lindo, que leva a cultura oceânica para as escolas, né? Acabou de se tornar política pública na cidade de Santos, São Paulo, né? Que seja obrigatório o ensino de cultura oceânica nas escolas. Um projeto como esse é lindo, porque a gente começa a mudar, né, o ponto de vista de um grupo.
Mas isso também tem que acontecer com quem está aqui agora, quem já saiu da escola, com quem tem o poder de decisão, né? E é isso, acho que a gente está à véspera de eleições, né? As eleições talvez mais históricas, né, que o Brasil já teve, e nós não podemos deixar de lado, né, as questões que envolvem a nossa existência com dignidade. Não só a nossa, despindo-se também dos nossos privilégios, né, considerando a existência de outras pessoas, de outros grupos, e usando também dos nossos privilégios para dar acesso e possibilitar, né, que exista a equidade, né, para todas as pessoas. Maravilha, acho que é isso. Acho que a gente tem que pensar assim, em construir esse ambiente de justiça, de igualdade e também, né, nada mais importante, um ambiente democrático, né, Dai, com diálogo e transparência que tem feito muita falta ultimamente. A gente está chegando no final do nosso podcast, é uma pena, mas senão ninguém vai conseguir ouvir a gente até o final e a gente gostaria muito que a nossa mensagem de hoje fosse ouvida para que a gente entre aí numa nova maré, numa nova onda pelo nosso oceano. Então, não sei, gostaria de convidar a Dai para fazer suas palavras finais. Quero agradecer muito o convite da Frente Ambientalista para poder discutir, né, esse tema que a gente nem gosta, né, Lê? A gente nem gosta de conversar isso juntas também, né? Mas obrigada por ofertar, né, esse espaço. Obrigada também à Frente Ambientalista por abrir a possibilidade, por nos dar estrutura para que um espaço como o GTMAR possa existir. Né? Quando a gente fala de Frente Ambientalista, a gente não está falando só de parlamentares, estamos falando de toda uma gama de técnicos, de sociedade civil, de profissionais que dedicam, inclusive de forma voluntária, muitas vezes, o seu tempo a cuidar, né, do nosso meio ambiente. O GTMAR ele é um espaço temático ali dentro, voltado para a zona costeira e marinha, mas só existe porque a Frente abriu as portas. Né? Então, muito obrigada, Frente, por acreditar, né, nessa ideia. Acho que só uma coisa que eu não comentei, né, nas minhas falas, mas gostaria de trazer também, é a importância de se trocar conhecimentos, de se construir conhecimentos, e que conhecimento não é apenas o científico, né? Existe conhecimento tradicional, existe conhecimento empírico, e as pessoas que detêm esses conhecimentos são fundamentais para que a gente consiga construir as repetidas, muitas vezes por mim, políticas públicas, né, eficientes. Acho que esse é o melhor característica que uma política pública pode ter, né, eficiência para a nossa zona costeira e marinha, diretamente e indiretamente. Então, que bom que a gente pode estar aqui hoje discutindo sobre isso. O GTMAR fica à disposição, né, tanto para a sociedade civil quanto parlamentares, e espero aí que a gente consiga trazer mais a pauta, né, a agenda, as matérias relacionadas ao nosso litoral e a seus povos. Obrigada, Lê, sempre um prazer estar junto com você. Eu que agradeço, Dai, foi uma ótima conversa. Espero que a nossa mensagem possa navegar aí aos 7 mares. E também gostaria de agradecer à Frente Parlamentar Ambientalista, porque onde a gente está num oásis, muitas vezes, no Congresso Nacional, né, de busca pelo diálogo, pelo espaço, pela interação com os parlamentares, a Frente Parlamentar Ambientalista, por meio dos seus membros e também dos seus parlamentares, está sempre aberto, sempre que a gente busca, né, e eu e a Dai, acho que somos dois exemplos de que estamos sempre ali incomodando os parlamentares, e a gente gostaria que a sociedade toda estivesse ali incomodando diariamente os parlamentares, porque são nossos representantes, e os parlamentares da Frente Parlamentar Ambientalista, sempre que são procurados, sempre oferecem o espaço para serem cobrados, para serem provocados, né, para fazerem debates, audiências públicas, enfim, e trabalharem aí pelo bem da sociedade. Então, gostaria de agradecer à Frente Parlamentar Ambientalista e a Dai, minha parceira de hoje, para falar de um tema que, sim, é muito caro para nós, muito importante, e que a gente espera que seja cada vez mais importante para todo mundo. Obrigada, Dai. Uma ótima noite e nos vemos na próxima.